vida tiver terminado aqui na terra, a última oração sido feita, as batalhas terminadas, a fumaça dissipada, as armas penduradas, todas as Bíblias fechadas, e subirmos à tua casa naquele amanhecer eterno e brilhante, quando os eleitos se reunirem em seu lar, além do sol, como disse o poeta, Senhor, ao ver aquela mesa posta para a ceia com quilômetros de comprimento, olhando-nos uns aos outros de frente, veteranos com cicatrizes de batalhas, lágrimas de alegria caindo de nossos rostos, e o Rei saindo em sua beleza e santidade, andando ao longo da mesa e com suas próprias mãos enxugando todas as lágrimas, dizendo: não chores mais, tudo tem terminado, entra no gozo do Senhor. As lutas do caminho serão como nada, Pai, quando chegarmos ao fim da jornada. Amém. Deus abençoe os irmãos que estará nos acompanhando pelas redes sociais, né? A igreja presente. Deus possa nos abençoar nessa noite. Podemos ter um momento de bênção diante de Deus, né? Amém. Eu quero tomar as Escrituras no livro de Êxodo. Livro de Êxodo, no capítulo 12, versículo 10 de Êxodo. Vamos ler uma porção das Escrituras. Deus possa nos abençoar. Assim está escrito, Êxodo 12, versículo 10, né? Graças a Deus. Vamos tomar aqui 10. E nada dele deixará até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã queimareis no fogo. E assim, pois, comereis os vossos lombos cingidos, o vosso sapato nos pés, os vossos cajados na mão, e comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito. Esta noite ferirei todas primogênitos da terra do Egito, desde os homens até os animais, sobre todos os deuses do Egito. Farei juízo. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal na casa em que eu estiver, neste que estiveste, vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E esse, amém, Senhor. Até aqui. Vamos orar, vamos ter uma oração. Deus possa nos ajudar. Oremos a Deus. Fechemos nossos olhos. Vamos fazer uma oração. Agora nós rogamos que Tu nos abras a Tua palavra, Senhor.
hoje à noite, Pai, que o Espírito Santo possa vir e entrar na palavra, circuncidar os lábios deste pobre e humilde servo e o coração daqueles que ouvirão, teus filhos, e que o Espírito Santo toma justamente a palavra de Deus e as coloque em cada coração, exatamente onde ela for necessária. Abençoa-nos agora, remova nossas mentes esta noite no teu Espírito, receba glória do culto, salva os perdidos, cura os enfermos, traga para casa os desviados. Senhor, daremos a ti louvor, pois pedimos no nome do teu Filho amado, Jesus. Amém. Sentai-te. Graças a Deus, vamos dar início a essa mensagem, esse culto de pregação, desde que nós vivemos pela palavra. A palavra, ela é o nosso alimento. Não há como um cristão viver sem a palavra, sem a mensagem. Não tem jeito. Se ele é um cristão, ele vai buscar a Deus. Ele vai viver por essa mensagem. Agora eu vou dar início a essa mensagem. Quero tomar essa mensagem. Ela é intitulada Redenção pelo Poder. É o título dessa mensagem, Redenção pelo Poder. Eu quero começar ela hoje. Aí eu não sei até quando eu vou caminhar por essa mensagem. Se vai ser só hoje, ou talvez domingo que vem ou para frente, Deus sabe, né? A gente começa e vamos caminhando, explorando essas mensagens, porque isso é uma bênção para a nossa vida, é uma graça para o nosso coração. Isso nos dá força para poder caminhar. O cristão que não ouve, que não congrega, que não ora, ele tem uma vida fracassada. Ele não consegue vencer, né? O homem tem que estar atento à palavra para ouvir, buscando a Deus, adorando, orando e vigiando, para que ele possa ter força para caminhar. É isso? Então nós vemos que nós necessitamos do culto, nós precisamos da pregação, do louvor, para que nós possamos caminhar. Isso faz parte da nossa vida, né? Bom, vamos começar aqui. Então, como foi que Deus ordenou um cordeiro para ser morto em cada casa? Para ser morto em cada casa, como que não era para sobrar nada. Agora observe, Deus estava para tirar o povo do Egito. Então vinha chegando ali agora a última praga, que ia isolar a terra do Egito. E Deus ordenou que matasse um cordeiro, colocasse seu sangue nas ombreiras da porta, para que o anjo da morte iria passar, ia matar todos os machos primogênitos da terra do Egito. Veja, Deus abençoe o irmão Joel, Léo, né? Está assistindo, Deus nos abençoe, irmão. Agora observe, não poderia sobrar nada. O julgamento havia caído e a última praga agora que estava para cair, Deus ia cumprir sua palavra ao pé da letra. Todos aqueles julgamentos passados foram um sinal perfeito
é um tipo perfeito dos julgamentos que estão para cair agora na terra. Veja, julgamento que está para cair na terra agora. Esse mundo, esse Egito presente, o Egito atual hoje, ele vai ser ferido outra vez com as pragas. Veja, se você observar antes do julgamento cair, agora os ministros podem discordar comigo nisso, que não tem problemas, mas antes que o julgamento começasse a cair sobre o Egito, Deus enviou Israel para Gósen. Eles estavam em Gósen e nenhuma praga caiu sobre eles. Veja, as pragas que Deus tem enviado, Ele enviou para o Egito. Eles pegam Israel, colocam em Gósen, um lugar separado, e nenhuma praga atingiu Israel ali. Israel era o povo de Deus, né? E Deus não iria ferir Israel com aquela praga. Aquela praga era para ferir a terra dos egípcios. Vejam, o último e nenhuma praga caiu sobre eles, um tipo perfeito da igreja, conduzido através da tribulação. Veja, muito bem, então a última praga que assolou a terra, lá foi assolou-se o Egito, foi a morte. Veja, a última praga que caiu no Egito, antes que o povo de Israel saísse do Egito, que deixasse a terra do Egito para ir para Canaã, a última praga que tinha que cair, que ia cair, era a morte. Agora observe, é nesta hora que nós estamos, a ponto da igreja do Deus vivo, essa noiva que está para sair, deixar essa terra, esse mundo amaldiçoado para o pecado. A igreja sai agora no natural. Veja, a noiva eleita, ela vai sair agora no natural, para uma terra natural. Não é uma terra espiritual, certo? É uma terra natural, é saída de uma igreja para uma terra natural, não uma teofania, mas um natural, o corpo natural sai agora para uma terra prometida. Nossa terra prometida agora é o milênio. Deus tem que tirar essa noiva da terra, tem que levar ela para o outro lado, para que as pragas possam cair nessa terra, porque essas pragas, elas não vão atingir a noiva. Veja, elas não atingirão a noiva. A noiva, ela sai antes que o juízo possa cair na terra. Veja, agora observe, porém, a morte foi o último inimigo que assolou o Egito. Agora observe, o último que vai assolar agora, não a noiva, mas a igreja. Nós referimos quanto à igreja das nações, as virginércias, a igreja das nações, é a morte. É o que vai acontecer agora. Veja, o último inimigo que vai assolar a igreja é a morte, espiritualmente falando. Agora, nós estamos falando agora de uma morte espiritual. Será morto espiritualmente. Veja, aqueles que não seguirem a Cristo no batismo do Espírito Santo secarão. Observe, eles secarão espiritualmente e morrerão. As igrejas, você pode ver isso agora, pois muito grande é o reavivamento, e evangelistas passarão pela terra, e ainda assim a igreja está, isto é, politicamente falando, da igreja, está
piorando o tempo todo, piorando o tempo todo. Nós vamos notar que quando Deus disse assim, que o que é limpo se limpa mais ainda, o que é sujo se sujará mais ainda. Vendo? Então, o que é santo vai santificar mais ainda. Mas aquele que é pecador será mais pecador ainda. Vendo? Então isso vai piorando para aquelas pessoas que não têm o Espírito Santo, não têm a eleição, seu nome não está escrito no livro da vida. Isso vai piorando cada vez mais a perversão vai acontecendo, vai invadindo a igreja, vai piorando cada vez mais. Mas a noiva, o santo, vai santificando cada vez mais, nos separando cada vez mais. Cada dia nós vamos nos preparando, nos posicionando cada vez mais. Na medida que nós vamos ouvindo a palavra, nós vamos ouvindo a mensagem, Deus vai falando conosco. Na medida que Deus vai falando conosco, vai nos mostrando para que possamos nos limpar, porque a palavra nos liberta. Vendo? A palavra, quando nós ouvimos a mensagem ela nos liberta. Por quê? Ela nos mostra onde nós estamos errados. Ela nos mostra o nosso erro, aonde nós temos que consertar. Veja, é isso que vai acontecendo. Então, nós temos que estar atentos às mensagens, seguindo a palavra, para isso nos limpar, porque o sangue nos purifica, e nós somos então salvos pela graça. Veja, observe isso. Seus membros estão sempre vivendo de modo que queira fazer o que bem entende, no entanto, chamando a si mesmo de cristão. É um cristão que não tem posicionamento, que não tem testemunho. Veja, não tem posicionamento, não tem testemunho de vida. Vive a vida cristã como bem queira e acha que está tudo bem. Ser cristão significa ser como Cristo. Veja, ser como Cristo. O saudoso pastor Osmar gostava muito desse hino, ser como Cristo. O que nós temos que ser, irmão? Ser como Cristo, tá certo? Ser igual a Cristo, como Ele, viver uma vida vivida como Cristo. Veja, não está em lugar, ser cristão significa ser como Cristo, não estar em lugar algum que você não gostaria de estar, se Cristo não viesse, se Cristo viesse. Você gostaria de estar em algum lugar quando Cristo viesse, encontrar nós em um lugar errado, na hora da vinda do rapto, da nossa transformação? Você gostaria de estar num lugar onde que Cristo não estivesse? Você entra num ambiente, você pensa, será que eu vou entrar aqui? Será que Cristo entrará aqui comigo? Será que Cristo estaria aqui comigo neste lugar? Está vendo? É você analisar isso, é estar no lugar certo, aonde que viesse a transformação, que viesse o rapto, você pudesse ser levado. Veja, não dizer nada que não desejado estar dizendo quando Cristo vier. Você não estiver dizendo nada errado, palavras erradas, piadas, falando coisas indevidas. Já pensou se quando nós estamos falando uma coisa errada, está no meio de um povo, né? Meio
daquelas pessoas blasfemadoras, que não é cristão, conversando ali com eles, coisas que não devem ser faladas, e Cristo viesse naquela hora, que nós está naquele grupo, será que nós seria levado no arrebatamento? Será que nós seria levado? Falando as coisas que não deveria de falar? Nós precisamos de corrigir a cada dia o que nós fala. Ter cuidado para aonde que nós anda, com quem nós associa. Grupos. Nós temos que corrigir isso. Ser uma pessoa afastada, santificada, preparada, atenta para o rapto. Por isso que a Bíblia disse, Jesus, orai e vigiai. Está orando e vigiando na posição certa, na hora certa. Nós temos que procurar consertar a nossa vida, mudar o nosso comportamento. Está vendo isso? Não ficar falando desnecessariamente coisas indevidas. Se aquilo acontecer, a transformação naquela hora que nós estiver falando coisas indevidas, por certo nós vamos ficar. Veja, não fazer nada que você não deseje estar fazendo quando Cristo vier. O que você vai estar fazendo? Até cada coisa que nós vamos fazer, cada passo que nós vai dar, cada coisa, nós estamos que ter atento que nós estamos fazendo, porque naquela hora Cristo pode vir e nós vamos ficar. Está vendo isso? Não pensar nada que você não desejasse estar pensando quando Cristo vier. Está vendo? Talvez está pensando longe, pensando coisas erradas, indevidas, né? A mente está voando, está navegando em lugares que não devia. Quer dizer, a pessoa está desconectada. Está vendo? Então você não deveria de estar pensando nessas coisas, porque nós vemos que a qualquer hora dessas manhãs, nós seremos transformados. Nós seremos transformados para ser levados no arrebatamento. Qualquer hora nessas manhãs, qualquer dia. É mais tarde do que nós pensamos. Nós estamos numa expectativa muito grande, através de todos os acontecimentos. Tudo que está acontecendo está nos mostrando que é hora da nossa saída. Aqui não há mais lugar para o eleito. Não tem mais lugar aqui para o eleito. Nós chegamos a essa hora que nós temos que sair daqui. Nós temos que ir embora. Não tem jeito. Nós estamos em Gósen. Certamente que estamos. Firmados sobre a rocha das eras, na palavra do dia, estamos firmados. Mas é agora que nós estamos seguros em Cristo. Nada de mal nos veio acontecer. Deus cuidará de nós. Observe. Nós temos que agora ficar atentos. É hora de mais atenção. Viver a palavra. Viver a verdade desta hora presente. Fique com seu único motivo, seu coração centralizado no Calvário, diz o profeta. Fica com seu coração centralizado no Calvário. Está vendo? Atento, em comunhão, veja, amém? Andemos na luz, veja, como Ele na luz está, e temos comunhão um com o outro. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho,
de Jesus Cristo, o Filho de Deus, nos limpa de toda injustiça. Mas para que o sangue possa nos limpar, nós temos que estar em comunhão um com o outro, amar um ao outro. Se nós temos que amar até os inimigos, pode ter gente que não consegue amar nem o irmão, nem o amigo, nem o irmão. E nós temos que ir além disso, amar até os nossos inimigos. Amar e ter comunhão um com o outro, dentro deste companheirismo da verdade, estar ligado um com o outro, estar em conexão um com o outro. Isso, o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, nos purifica, nos limpa de todo pecado. Mas se nós ficarmos separados, não tiver esse amor no nosso coração, como que o sangue vai nos limpar? Veja, observe, agora, a última coisa foi a morte. Veja, a última coisa a isolar o Egito foi a morte. A última coisa a isolar agora, nesta hora que nós estamos vivendo, a última coisa é a morte. A morte, segundo o profeta, a morte, segundo o profeta, quer dizer separação. Separação de Deus. Quando a pessoa separa de Deus, ele morre, ele separa de Deus. É uma separação, morte. Separou de Deus é morte. Saiu da luz é trevas. Veja, e antes que aquela morte chegar, um pacto foi feito para aquela morte, para que todos aqueles que desejassem escapar dela. Veja, Deus fez um pacto antes que a morte chegasse. Veja, Deus fez um pacto. Deus é maravilhoso. Deus é um Deus tremendo. Ele nos dá a oportunidade de se livrar, de se libertar. Ele nos dá uma via de escape. Ele faz um pacto para nós. Porque Deus é um Deus amoroso. Veja, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todos aqueles que nele crê não pereçam, mas tenham a vida eterna. Deus nos dá um pacto. Deus nos dá a sua palavra. A palavra de Deus pregada, a mensagem da hora, a mensagem do dia, é o pacto de Deus para conosco. Se nós rejeitar esse pacto, nós morreremos. Veja, para todos aqueles que desejarem escapar da morte, se você quer escapar disso, toma Deus em sua palavra, toma o pacto de Deus, toma a mensagem da hora, do dia. É a única maneira que você faz para não morrer, para livrar dessa morte. Está vendo isso? É um pacto, foi feito antes da primeira destruição do mundo antediluviano. Deus fez um pacto, observe, com o povo daquela época. O pacto de Deus era a mensagem de Noé. Aquele era o pacto de Deus, que todos que ouvissem, crescem em Noé e entrassem na arca, não morreria, passava por cima do dilúvio. Aquele pacto era a mensagem de Noé. Deus sempre traz um profeta. O profeta de Deus é o pacto de Deus conosco, para nos despertar, para nos mostrar a verdade de Deus.
Deus tinha um pregador de justiça, Noé. Ele pregou 120 anos para o povo entrar na arca. E aqueles que deliberadamente se recusavam a entrar, não restava nada exceto o julgamento. Veja, eles rejeitaram o pacto de Deus, rejeitaram a salvação de Deus, rejeitaram a misericórdia de Deus. Eles rejeitaram. Tá vendo? Rejeitaram aquela mensagem. Rejeitar a mensagem do dia é morte. É julgamento que vem sobre a pessoa. Rejeitar a mensagem da hora. Veja, hoje o homem que recusa caminhar na luz de Cristo, que rejeita a misericórdia, então não resta nada mais exceto o julgamento. É só isso. Quando você rejeita essa mensagem, existe apenas lado direito e lado esquerdo. Veja, não há algo no meio. Não. Você tem que tomar uma decisão. Ou você vai para a direita, ou você vai para a esquerda. Você tem que tomar uma decisão. E a sua decisão tem que ser precisa, tem que ser certa. Nós vemos que agora em 2024 houve uma separação. Separou. Alguns pastores foram por um lado, uns 5 pastores ou mais foram para um lado, e os outros foram para o outro lado. Se separou, um foi para a esquerda e o outro foi para a direita. E qual lado que você vai ficar? Qual posição que você vai tomar agora? Você vai ficar na esquerda ou você vai ficar na direita? Veja, aqueles que saíram, que se apostataram, que foram embora, entraram para o lado esquerdo. Mas nós vamos continuar em linha reta, posicionado. Nós não temos que sair da nossa posição. Não há mensagem, não há escritura para nós sair da onde que nós estamos. Nós temos que tomar o lado certo. O lado certo, o caminho certo. Ou a esquerda ou é a direita. Se nós não tiver revelação agora, como que nós vamos fazer? Nós temos que ter revelação a que lado que nós vamos tomar. O único que você pode ir é, você faz a sua escolha. Sim, irmão, você que faz agora a sua escolha. Para onde que você quer ir? Para que lado que você vai tomar? Naquela reunião de Jesus, aqueles 70 discípulos tomaram um rumo ignorado. Jesus fala para os apóstolos: e vocês também não querem ir com eles? Pedro diz: para quem iremos nós, Senhor? Só tu tem palavras de vida eterna, nós vamos ficar aqui. Nós vamos posicionar aqui onde é que nós estamos. Os 70 foram embora. 70 discípulos foram embora. Os 70 não entenderam. Ah, meu Deus, Jesus nós também não está entendendo, não. Você quer saber? Os 12 apóstolos que ficaram também não entenderam o que Jesus estava falando. Os 70 não entenderam, foi embora. E os discípulos também não entenderam, mas não foram embora. Eu não estou entendendo, mas eu vou ficar aqui. Eu vou permanecer neste lugar. Foi até que Deus teve que abrir os seus entendimentos para compreender as Escrituras. Veja, ele teve que ser aberto os entendimentos deles logo depois. Mas eles mesmos sem entender, eles ficaram firmes.
Eles não foram atrás daqueles que se foram, que se desviaram, que se apostataram. Agora é a nossa escolha. Ou nós continuamos firmes na nossa posição, ou nós vamos tomar um outro rumo. Veja, não é hora disso. É hora de nós examinar a mensagem. É hora de nós examinar a palavra. Nós temos que cumprir com toda a palavra. Veja, nós temos que cumprir com todas as escrituras, naquilo que está escrito. Nós temos então que comer todo o cordeiro. Veja, nós temos que comer todo o cordeiro. Não poderia deixar nada dele. Tinha que comer todo o cordeiro. O cordeiro é a palavra. Nós não podemos tomar a palavra e comer só um pouco dela. Não. Nós temos que comer toda a palavra de Deus. Nós temos que comer Apocalipse. Mas nós não podemos comer o Apocalipse de 1 ao 7. Somente até no 7. Não, eu já comi até no 7, já está bom. Não. Nós temos que comer Apocalipse inteiro. É o nosso cordeiro hoje. É a palavra de hoje, é o nosso cordeiro. Nós temos que comer Apocalipse 10, de 1 a 11. Todo o cordeiro, toda a palavra, todo o Apocalipse 10. Que nós temos que comer. E comer apressadamente. Porque é hora de uma saída. Nós estamos saindo para uma terra física que é o milênio. Nós vamos ser tirados deste mundo, desse Éden satânico. Deus nos tirará desse Éden satânico, que não está tendo mais como viver aqui. Tudo já está acabando, o mundo já está desmoronando. Nós temos que sair para a nossa terra, uma terra física, um lugar de descanso. Veja, agora nós vemos antes da grande e terrível noite chegar, que Israel recebeu ordem. Nós já vimos isso na morte do cordeiro. Veja, Deus sacrificou o cordeiro. E eles tinham que pegar o sangue e passar nas ombreiras da porta. E Deus disse: vendo eu o sangue, passarei de vós, e não haverá mortandade entre vós. Veja, tinha que ter o sangue. E hoje a morte vai isolar o anjo da morte. Aqueles que não estiverem debaixo do sangue, debaixo do poder do sangue, o anjo vai matar. Corra para debaixo do sangue, aplica o sinal, come o cordeiro. Veja, Deus estava trazendo sua igreja para o êxodo. Êxodo quer dizer saída. Êxodo quer dizer saída. Chamando a sua igreja para o êxodo, para a saída de uma terra natural, do Egito, para outra terra natural, que era Canaã. Veja, para tirar lá do Egito para a terra prometida. Eu gosto disso. Eles iam atravessar para tomar posse da terra. Veja. Agora observe, essa terra não é o milênio. Canaã não é tipo do milênio. Porque nós vemos que em Canaã ainda temos lutas. Tiveram lutas, dificuldades, tiveram que batalhas em Canaã para tomar a terra, tiveram lutas ali. E depois de Josué, segue-se o juízo. Deus teve que enviar juízos para endireitar o povo, para colocar o povo em ordem. Deus teve que ter juízo. Então ali não é o tipo do milênio.
O profeta falou isso. Ali Canaã é o tipo do Espírito Santo. Está vendo só? Canaã é o tipo do Espírito Santo. Que nós temos que tomar posse dessa nossa terra. Essa terra nossa espiritual hoje é o Espírito Santo. Mas observa aqui que Deus está mostrando isso no tipo. Deus está mostrando no tipo. Canaã, a saída do povo do Egito, atravessar pelo deserto para entrar em Canaã, é um tipo. Deus mostrando isso no tipo. Isso é uma sombra para que nós sejamos advertidos para chegar e entrar ali em Canaã. Veja, não era fácil entrar ali, mas tinha que entrar em Canaã. Veja, Deus deu a terra, embora tivesse toda cercada com enormes edifícios e muros, e o muro ao redor de Jericó, que as carruagens postavam corridas em seu redor. Pense nisso. Entretanto, Deus disse: eu te dei para vós, é vossa, mas eles tiveram que limpá-la. Agora observe. Deus deu a terra de Canaã para eles. Mas eles tiveram que batalhar para tomar aquela terra. Eles chegaram lá e encontraram barreiras. Nós vemos a primeira cidade quando eles entraram em Canaã foi Jericó. Suas muralhas, não tinha como de maneira nenhuma derrubar aquelas muralhas. É uma cidade de grande fortaleza. Lá era muito larga as muralhas, que fazia corrida de carruagem lá em cima, onde morava Raabe. Não tinha como Israel entrar para tomar Jericó. Está vendo isso? Mas eles tinham que fazer isso. Deus não deu para eles uma terra limpa. É o tipo do Espírito Santo. Deus nos dá o Espírito Santo, mas nós temos que lutar para obter o Espírito Santo, lutar para ter esse Espírito Santo. Nós temos que lutar a gigantes. Você sabia que há gigante para você vencer? Gigantes para você vencer, para tomar a posse do Espírito Santo. A sua carne é um gigante. Veja, a sua carne é o que você tem que vencer. A vida imoral, a prostituição, a mulher tem que vencer de não cortar o seu cabelo, de não usar maquiagem. Tudo isso são gigantes. A vida imoral são gigantes que nós temos que vencer para tomar posse da terra, que é o Espírito Santo. Agora, eu quero que os irmãos observem aqui algo muito tremendo. Quando Josué foi tomar Jericó, não tinha como ele tomar Jericó. O exército de Israel era muito pouco, seus armamentos. A cidade era de grande fortaleza. Não tinha como. Observe o que o exército de Israel fez. Começou a obedecer a Deus, ouvir a palavra de Deus, que teria que fazer.
nós vamos notar que não foi Israel que venceu Jericó. Foi Deus que venceu Jericó. Foi Deus que destruiu aquela muralha. Foi Deus que trouxe a muralha de Jericó abaixo, para que Israel pudesse entrar. E uns soldados de Jericó, vendo aquelas muralhas cair, eles entraram em desespero, e uns mataram os outros. Uns matavam os outros. Veja, o povo de Israel não teve que fazer nada. A única coisa que ele teve que fazer era obedecer a palavra, dar 7 voltas em volta das muralhas, dar 7 voltas em volta de Jericó. E quando na última volta, vocês quebram aquelas botijas. Veja, não quebraram todas aquelas botijas daquela vez. O povo de Jericó assustou e as muralhas caíram. Aquelas grandes muralhas foram tudo abaixo. E eles mataram um ao outro. Deus venceu Jericó para eles, porque eles posicionaram na palavra de Deus. Agora, esse espírito de adultério, que está no homem, que está na mulher, que precisamos de vencer, não tem como, irmão. Não tem como, de maneira nenhuma, você querer vencer um espírito de adultério. Você não vai dar conta. Mulher, irmã, você não vai dar conta de vencer a vontade de cortar o cabelo. Não. Você não vai conseguir vencer a vontade de usar uma maquiagem. Você não vai conseguir vencer isso. Isso é terrível. Você não conseguirá. Eu falo com experiência própria. Eu sei o que eu estou falando. Você não vai conseguir. Como Israel não conseguia vencer Jericó, como Israel não conseguia passar por aquelas muralhas, sem a intervenção de Deus, ele não conseguia. Você também não consegue vencer a sua carne. Você não consegue vencer o seu eu. Você não consegue vencer de maneira nenhuma a cobiça dos olhos, a concupiscência da carne. A concupiscência da carne está sobre todo o pecado da carne. Todo qualquer tipo de pecado da carne, essa concupiscência, você jamais vai conseguir vencer. Não. Você pode lutar do jeito que você quiser, você não vence. Você precisa de ouvir a Deus, obedecer a palavra de Deus. Você tem agora que lutar com Deus. Quando Jacó ia descer o vale de Nabote, que ele ia encontrar Esaú, não tinha como Jacó vencer Esaú, de maneira nenhuma. O povo, os homens de Jacó era mais do que de Esaú, de Esaú era mais do que de Jacó, não tinha como. Ele mandou suas mulheres, seus gados, seus filhos, mas isso não adiantou nada. Todo esforço de Jacó foi como nada. Mas ele tinha que vencer. Ele desce, fica para trás e desce o vale de Nabote. Aí ele não foi lá para lutar com Esaú, para confrontar com Esaú. A luta dele não era com Esaú. A nossa luta não é contra carne nem sangue. Efésios capítulo 6. A luta de Jacó foi com Deus. Ele lutou com Deus. Ah, meu Deus, se eu não vou vencer nenhum homem, vou vencer a Deus.
A sua luta é com Deus. Jacó lutou com Deus toda a noite. E pela alvorada, quando o anjo viu que Jacó não desanimava, e o anjo disse, Deus, a Jacó, deixe-me ir, a alva já está apontando, ele disse, não te deixarei ir, enquanto tu não me abençoar. E o anjo feriu a coxa de Jacó. Ele juntou, diz, qual é o seu nome? Meu nome é Jacó. Qual que é o seu nome, irmão? Neste velho nascimento. O seu nome neste velho nascimento. Tu não chamarás mais o nome de Jacó, mas de Israel, porque como príncipe tu lutaste e venceste. Deus venceu por ele. Deus mudou Jacó. Deus transformou Jacó. Quando Jacó atravessa o vale de Nabote, que vai em encontro com o seu irmão já não era mais o mesmo. Ele foi ao encontro de Jacó, o abraçou e o beijou. Fizeram ali um companheirismo. Ele aceitou seu irmão. Aquela ira de Jacó acabou, de Esaú acabou. Ele não queria mais vingar do seu irmão. Deus entrou em cena a favor de Jacó. Agora que nós queremos entrar em cena, possuir essa terra, que não tem como possuir, não tem como vencer. Eles tinham que vencer Jericó, tinham que vencer Ai. Não tinha como. Deus entrou em cena em favor deles. Nós não tínhamos condições de nada, irmão. Deus teve que mudar a nossa vida. Nós temos que vir a Deus com o coração sincero, com o arrependimento, buscar Deus e seu poder, para que Deus transforme a nossa vida, para que Deus mude a nossa vida, para que Deus nos liberta. Quando Deus te perdoa, quando você pede um perdão para Deus, e Deus te perdoa, e o sangue te limpa, Deus te perdoa e te liberta. Isso o profeta nos mostra, que Deus nos perdoa e nos liberta. Você nunca mais terá aquilo. Deus não vai te libertar só de um pecado. Não. Deus vai te libertar de todos os pecados. Esse espírito imundo, espírito de adultério, sai do seu coração. Esse espírito de desejo carnal sai do seu coração. Esse desejo de pecaminoso sai do seu coração. É uma libertação total que você pega, que você alcança de Deus. Você não tem mais desejo da carne, desejo do pecado. Você foi liberta. Você alcança o Espírito Santo. Você entra na sua terra de descanso, que é o Espírito Santo. Observe, é isso que Deus faz conosco. É Deus lutando por nós. É Deus vai batalhar por nós, como Deus batalhou por Israel. Quando Josué estava lutando contra Ai, parece um anjo, um homem com a espada na mão. Josué disse para ele, tu é um dos nossos, vai contra nós. Ele disse, eu sou o príncipe do exército do Senhor. Eu sou o príncipe do exército do Senhor. Ali já estava um homem com a espada na mão. Já não era mais a nuvem, já não era mais a coluna de fogo, mas agora era um homem com a espada na mão. Quando termina as 7 eras da igreja, quando terminou que pareceu a nuvem, pareceu a coluna de fogo, aí aparece um homem com a espada na mão, um profeta com a espada na mão. Era a nossa vitória, era Deus lutando por nós, era a nossa vitória no amor divino. Deus nos dando vitória, abrindo os selos, revelando os mistérios, abrindo os 7 trovões, revelando os 7 trovões. Deus abrindo isso para nós.
Deus estava nos dando vitória. Era um homem com a espada na mão. E isso é o que Deus tem feito hoje. Ele deu a cada um de vocês, aqueles que o desejam, o batismo com o Espírito Santo. Agora eu te pergunto, o que você deseja? O que você está desejando de Deus? O que você está desejando? Você está desejando o batismo com o Espírito Santo? Você tem que vencer. Você está desejando isso? Lute com Deus. Busque a Deus. Fazer como aquele homem, aquele cristão que entrou por meio do canavial e falou com a sua família: olha, eu vou entrar por esse canavial, vou buscar o batismo com o Espírito Santo. Se Deus não me der o batismo com o Espírito Santo, vocês vão encontrar meus ossos aqui. Ele não saiu de lá enquanto Deus não o batizou com o Espírito Santo. Você tem que estar desejoso por isso. Tem que haver esse desejo no nosso coração. Eu quero o batismo com o Espírito Santo. Lá atrás, na primeira e segunda puxada, quando falava para mim de batismo com o Espírito Santo, novo nascimento, eu falei: é impossível. Eu não consigo, não tem como eu receber o batismo com o Espírito Santo, o novo nascimento, não tem como. Eu não consigo. Mas um dia Deus falou comigo e eu lutei. Vocês sabem da minha história, eu consegui, eu lutei e Deus me deu o batismo com o Espírito Santo e uma libertação total. Você tem que deixar o desejo da carne e ter o desejo do batismo com o Espírito Santo. Você tem que se desejar para receber esse batismo. Veja, mas você precisa entrar, tomar posse dele. É só isso. Luta contra a divergência, derruba os muros, derruba os muros, a incredulidade, derruba este muro da incredulidade. Começa aí a obtê-lo. Você diz: ó, pastor, disse, não é para nós hoje. Ah, irmão, nós já estamos na terceira etapa. Em Apocalipse 10, de 8 a 11, isso não é para nós hoje, sim. É para nós hoje, sim. É para nós hoje, sim. Nós temos nessa terceira puxada ser batizado com o Espírito Santo com fogo e um novo nascimento. Para crer nessa mensagem, tomar o nosso posicionamento. Simplesmente vai além disso. Mamãe disse: eu expulsarei você de casa. Vá além disso. O marido disse: vou deixá-la. Vá além disso. Só isso, tem que ir tomar posse dele. É só isso. Não deixa que ninguém te impeça. Não deixe que ninguém te atrapalhe. Busque isso na sua vida. Busque essa graça para o seu coração. É o que nós precisamos. Nós temos que lutar. Agora você disse: bem, eu simplesmente não me sinto muito bem. Eu simplesmente não me sinto muito bem. Isso não tem nada a ver. Ah, irmão Branham, não estou me sentindo muito bem. Eu não estou me sentindo. Isso, diz o irmão Branham, não tem nada a ver. A promessa é sua. Deus te deu a promessa é sua. Deus a deu para você. Deus te deu essa promessa para você. Apenas entre e mate os filisteus. Filisteu da sua carne, filisteu dos seus desejos. De um lado ao outro, tire todos os heteus
e os amoreus, simplesmente mate-os, vá e vença, diz Deus, e é de você, vá tomá-la. O Espírito Santo é para você, vai possuí-lo, vai buscar o Espírito. O que Deus disse para os apóstolos? Jesus, ficai, porém, em Jerusalém, até que do alto vos sejais revestidos de poder, e ser-me-eis testemunho, em Samaria, na Judéia, até os confins da terra. Ser-me-eis testemunho. Vocês têm que receber o poder do alto. Se nós não tivermos esse poder do alto, que é o Espírito Santo, não tem jeito de nós ser um testemunho de Jesus Cristo. É a única maneira de nós testemunhar essa mensagem. É o nosso posicionamento. É ficar na presença de Deus, em oração, em temor, até que do alto nós sejamos revestidos de poder, graça, para vencer esse gigante. A luta não para não, meu irmão. A luta continua. A luta não parou para Israel depois que tomou posse da terra. Eles teve que lutar. Deus teve que levantar os juízes. Veja, isso não para. O profeta perguntou ao índio, como se índio sente depois de ter recebido o Espírito Santo? O índio disse, como dois cães, um preto e um branco, lutando dentro de mim. E o profeta disse, qual dos dois vai vencer? O branco ou o preto? O índio disse, aquele que índio alimentar mais. Qual o lado que você está alimentando? É o lado da carne? Ou é o lado do espírito? Qual é o lado que nós estamos alimentando para vencer? Isso é uma luta constante, irmão. Isso não para. Nós vamos lutar até o final, até terminar tudo, mas isso é uma luta. Nós estamos constantemente diante de Deus em súplica, lutando com Deus, para ser forte, para vencer. Não é fácil. Colocarei na vida fácil, os colocarei na vida fácil. Ele não fez deste modo. Ele não fez deste modo. Não vou te colocar numa vida fácil, não. Ah, agora eu vou na igreja, eu estou na terceira puxada, estou na família Brana, agora eu tenho o Espírito Santo, está tudo bem. Não, não é uma vida fácil. Você tem que continuar lutando, suplicando, congregando, ouvindo, buscando a Deus. Há uma luta ainda até o nosso último dia. Nós temos que lutar até o nosso último dia. Ele dá para você e você tem algo a fazer. Ele já é bom por dar a terra a você. Disse que ele te ajudará, estaria com você. Vá tomar. Tome essa mensagem. Toma isso, toma o Espírito Santo. Deus disse que ela é sua, a terra, a promessa é sua. Deus te prometeu. A sua possessão, Deus a deu para você. Você tem que lutar para possuir essa terra. Você tem que lutar para fazer a vontade de Deus. Você tem que lutar para obter uma vida cristã. Você tem que lutar para viver esse evangelho, essa mensagem da hora. Porque isso não é fácil. Viver uma vida cristã não é fácil. Nós fomos chamados para uma luta.
Nós fomos chamados para uma batalha. Não fica despercebido. Não fique frouxo. Anima-te. Tem bom ânimo. O diabo é o vosso adversário. Ele anda ao nosso derredor, procurando a quem possa tragar. O diabo, ele está nos perseguindo. Ele está lançando obstáculos na nossa frente. Para onde que nós andamos? Até no celular na nossa mão. Coisa terrível. Por mais que você cuida daquilo, aparece coisas terríveis ali dentro. Nas ruas, nos mercados, em nossa casa. O diabo está rugindo ao nosso derredor, procurando quem possa tragar. O diabo não parou, não. Ele está lutando. Nós não podemos parar. É uma luta constante. Mas uma coisa é certa. Deus nos dará vitória. Deus nos dará graça para vencer. Ele fará isso por nós. Ele nos ajudará. Se for depender de mim, eu não consigo. Se depender de mim, eu não consigo. Deus tem que lutar ao meu favor. Nós temos que permanecer. A luta está travada, irmão. Deus cuidará de nós. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. É o nosso socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbe, ainda que os montes se abalem pelas suas bravezas. Há uma agitação. Há uma agitação em nosso redor. De todas as maneiras. Há uma agitação. Há um rio cujas águas correntes se alegram a cidade de Deus. Há uma palavra ao nosso favor, a bênção sobre o nosso favor, que nos alegra na presença do Altíssimo, na morada do santuário do Altíssimo, o santuário das moradas do Altíssimo. Isso nos alegra. Deus está sempre nos fortalecendo, nos alegrando com a sua palavra, com o seu poder. Deus nos está dando graça para vencer. Ele nos deu o escudo da fé, Ele nos deu a espada do Espírito, Ele nos deu recurso para julgar o inimigo por terra. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus o ajudará ao romper da manhã. E cada manhã, irmão, Deus te ajuda em cada romper da manhã. Deus te fortalece, Deus te anima, Deus te encoraja em cada manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, eles se levantaram a sua voz e a terra se derreteu. Agitação. O mundo está agitado, a política está agitada, a religião está agitada. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Deus é o nosso refúgio. Vamos refugiar em Deus. Vamos esperar em Deus e na força do teu poder. Veja, vinde e contemplai as obras do Senhor, que a desolação tem feito na terra. Contemple o que Deus tem feito. Veja as suas maravilhas. Veja, Ele faz cessar as guerras, até os confins da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Não há nada que Deus não possa fazer. Deus tem o comando de tudo. Deus fará tudo por nós.
Não há nada que Deus não possa fazer por nós. É somente crer, é somente confiar, é somente posicionar. Deus vai agir no nosso favor. É somente nós orar, nós buscar, Deus nos responderá. Deus age no nosso favor e a vitória é certa, com certeza. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Aquieta-te. Por que nós estamos perturbados? Por que nós estamos aflitos? Qualquer obstáculo, se nós estiver em posição diante de Deus e nós orar, Deus nos responderá. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Deus te abençoe, precioso irmão. Deus te dê graça, Deus te dê força. Deus te anima, Deus te encoraja, Deus te dê vitória, Deus te dê ânimo nesta hora. Deus te dê uma força suprema nesta hora suprema. Deus te ajude, Deus te cure, meu irmão, minha irmã. Deus te sustenta com a destra do seu poder. Vai em frente, vai, fica firme. Deus está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Deus te abençoe. Vamos continuar. No domingo que vem nós vamos voltar novamente, querendo Deus, com a fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Nós estamos crendo que Deus nos ajudará. Deus te abençoe. Fique com Deus. Até a próxima. Amém. Deus te abençoe.